Aqui dentro do iData, você pode fazer a abertura do processo basicamente de duas maneiras. Uma delas sendo realizando um passo a passo de abertura operacional, ou seja, eu clicaria aqui no ícone de processo, clicaria nesse botão de incluir, e aí fazendo esse preenchimento aqui e confirmando, ele vai me abrir uma referência operacional, tá? A outra forma é vindo aqui dentro do módulo de cotação de frete, localizando a minha referência já aberta dentro do sistema, e aí acessando ela, quando ela está como aprovada, basicamente ela está como apta para fazer a abertura do processo. Com isso, basta eu clicar nesse botão e confirmar que ele vai me dar a minha referência operacional. Então, ele vai me dar a mensagem, por exemplo, processo 60.75126 gerado. Quando você dá um OK, ele vai te abrir já dentro do módulo operacional para seguir com o embarque, ok? De importação em si, eu gosto de fazer uma separação entre as rotinas operacionais e o que é particularidade do aéreo e do marítimo. Quando eu digo operacional, eu quero dizer aqueles passo a passo, aquelas rotinas que elas vão se aplicar, independente se o processo ele é aéreo ou se ele é marítimo, ou até mesmo se ele é importação ou exportação, tá? Então, acessando aqui o módulo de processo, eu vou acessar aqui uma referência e aí eu vou explicar aqui para vocês algumas rotinas que vão ser comuns aí, independente da modalidade que você está trabalhando, tá? Então, uma delas, e quando a gente está falando de embarque, a gente vai ter aqui essa aba de transporte, onde tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que é referente ao agenciamento do frete, vai ficar centralizado dentro dessa aba, tá? Então você vai perceber aqui informações como modalidade, master, transportador, número do booking, classificação, né? Se o tipo do master e do house ele é prepaid ou ele é collect ou prepaid. Então toda essa negociação que você tem, você consegue tanto centralizar aqui, tá? Como fazer alteração também se for necessário. Lembrando que no nosso caso eu tenho uma cotação de frete vinculado, então se essas informações já foram mencionadas na minha cotação de frete, ela já vai ser migrada aqui para dentro dessa aba, tá? Mas nada vai me impedir de, se for necessário, poder fazer alteração dentro dessa aba, ok? Eu vou ter aqui a aba do Tracking Trace, e aqui vai ser a seção onde eu vou conseguir fazer todo o gerenciamento, adicionar informação, excluir informação pertinente à rota da mercadoria. Então, desde da saída dele lá no porto de origem até aqui o destino, ou até mesmo outras informações, tá? Então, note que eu tenho aqui sempre essa numeração aqui com 1 ou 2, que vai ser onde vai representar se eu estou falando da origem ou destino, tá? Então também vou ter outros números em sequência. E aqui eu posso informar previsão e confirmações, ok? Com esses dados informados aqui, eu vou conseguir fazer a emissão dos documentos, tá? A emissão do documento em si vai ser a mesma, independente se é marítimo, aéreo, exportação ou importação, tá? O que vai mudar de uma importação para uma exportação, por exemplo, vai ser os documentos de vídeo. Então aqui eu vou ter o quê? Os documentos como shipping instruction, tá? Que eu vou mandar lá para minha origem. Apesar de não ser responsabilidade aqui do destino, eu também vou ter a opção de fazer a emissão dos conhecimentos, tá? Então, tanto do master como do house. Aqui eu posso gerar a capa do processo, instrução para desconsolidação, quando a gente for falar da parte de marítimo, tá? E além desses documentos que ficam nessa impressora, aqui em cima eu também vou ter outro documento, tá? Que quando eu clicar aqui, ele vai me dar aqui a opção da capa, follow-up ou de protocolos de documentos, tá? Então, o sistema ele vai ser bem centralizado, quando a gente está falando na parte dos documentos, nessas duas impressoras, tá? Sendo que quando eu estou falando de agenciamento de frete, o meu principal local onde eu vou fazer a emissão dos documentos vão ser aqui, tá? Note também que quando eu passo o cursor em cima, ele vai me dar aqui essa nomenclatura, né? Então ele vai colocar follow-up de embarque, pré-alerta, confirmação
e confirmação de chegada. O que que isso daqui representa, tá? Então, ele é mais um dos documentos aí do agenciamento que vão ficar disponível para vocês, e ele vai ser um documento dinâmico, tá? Em que sentido? Que dependendo da informação que for preenchida dentro do processo, principalmente aqui na aba de Track and Trace, ele vai emitir um documento com um nome diferente, tá? Então, por exemplo, aqui que eu não tenho nenhuma data informada, ele vai me gerar um pré-alerta, tá? Se eu informar aqui a previsão de chegada, ele vai me gerar um outro documento, tá? Uma confirmação de embarque, por exemplo, né? Se eu tiver a previsão, a confirmação já é de chegada, de saída. Se eu tiver de chegada, a confirmação de chegada, tá? Então, esse documento ele vai ser dinâmico dependendo das informações. Então, isso daqui clicando nesse botão. Se eu clicar aqui, ele vai me dar as outras opções, tá? Um dos documentos que ele vai ficar aqui disponível, então tem o follow-up de embarque, né, que vai ser esse dinâmico. Aqui em cima eu vou ter o documento de follow-up, tá? E aí já entra numa segunda rotina que vai ser comum aqui no agenciamento de frete, que vai ser as formas de follow-up do sistema. Uma delas é você habilitando dentro do cadastro do cliente, tá? Quando você cadastra um contato, você coloca lá se você quer que ele receba um follow-up e você mesmo define a periodicidade, tá? Que pode ser automático, pode ser o contato que você informar, ele vai receber um relatório com todos os processos que ele tem em andamento com vocês, tá? Então, esse é um relatório onde ele vai receber mesmo um compilado de processo. O outro follow-up, que é esse que a gente tem aqui dentro do processo, ele vai ser algo mais individual, tá? Então vai ser um follow-up somente desse processo. Sendo que esse follow-up aqui, que ele é um documento, ele vai me trazer já as informações atualizadas conforme o Track and Trace também, tá? Então, conforme eu for fazendo o preenchimento dessas datas, ele vai me gerando já o documento atualizado, tá? E aí você consegue fazer o envio dos. E isso não é algo que vai ficar restrito somente ao documento do follow-up, tá? Então, clicando, por exemplo, nesse aviãozinho, você pode fazer o envio de algum e-mail. Porém, os documentos em si, de dentro do sistema, então todos aqueles que eu mostrei, por exemplo, você pode fazer o envio por dentro do próprio data, tá? Então, essa também é uma rotina que vai ser comum, independente de qual modalidade ou se é importação ou exportação que você estiver realizando dentro do sistema, tá? Um ponto importante também, quando a gente está falando desse follow-up, é que além dele ter as atualizações conforme os dados que você vai preenchendo, o que você coloca aqui na aba de follow-up, ele também vai aparecer, tá? Então, vamos imaginar que eu abri esse processo e eu quero informar isso para o meu cliente. Então, eu posso colocar aqui, ó, processo aberto, você informa isso daqui, e aí ele vai sair lá no documento, tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, nessa impressora e gerar aqui o follow-up, ele vai me trazer aqui nessa seção de apontamentos, tá? Então, ele é um, uma rotina, tá? Uma ferramenta que você tem para conseguir informar o seu cliente da melhor maneira. Um ponto importante também, quando a gente está falando do follow-up ainda, é que aqui eu tenho essa seção chamada download de arquivos do processo, tá? Que aí faz um link com uma outra rotina aqui dentro do sistema, que é a parte de arquivos, tá? Então, conforme você vai gerando os arquivos dentro do sistema, então o pré-alerta que a gente acabou de gerar, ele vai sendo salvo aqui dentro dessa aba, tá? E aí é um ponto positivo porque você consegue ter tudo o que é pertinente a esse processo centralizado numa aba só, tá? E não só isso, você também consegue fazer um gerenciamento do que você gostaria que ficasse como público para o seu cliente e aquilo que você gostaria que ficasse privado para a sua empresa e para os seus colaboradores, tá? Então, por exemplo, o pré-alerta é um documento que normalmente eu já mando mesmo para o meu cliente, então não tem problema ele ficar como
público, né? E, consequentemente, se o cliente tiver acesso ao follow-up ou até mesmo em alguma outra plataforma que vocês liberarem, ele conseguiria de maneira fácil ter acesso a essa documentação, sem precisar que você faça o envio para ele, tá? Porém, se você tem algum documento, como por exemplo, eu vou mandar a ship instruction aqui por dentro do sistema, e eu não quero que isso fique disponível para o meu cliente, por exemplo. Então você pode selecionar o arquivo, então ele vai ficar aqui, né, numa lista, e aí você clica aqui nesse cadeado, e aí o sistema entende que esse documento é um documento privado, tá? Não é um documento que pode ficar disponível para o seu cliente. Ele acessando ou por dentro aqui do sistema, ou até mesmo por alguma outra plataforma que vocês disponibilizem, tá? Então, quando você clica ali no link, ele vai te abrir uma plataforma, tá? Onde o seu cliente poderia ter acesso. Outras ferramentas que vão ser úteis, tá? No dia a dia para o gerenciamento do processo, vão ser a parte aqui dos lembretes, tá? E a parte do diário. O próprio nome já diz, tá? Diário, você consegue fazer a inclusão aí do acompanhamento do processo, né? Então, da vida do processo, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele foi finalizado. Então, você consegue ir colocando apontamentos aqui internos para quem tem acesso ao processo conseguir ter de maneira visual apontamentos, tá? Observações dele. Já o lembretes seria um gerenciamento de tarefas, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma tarefa para fazer, não deu tempo no dia, eu preciso fazer para amanhã, eu posso colocar aqui nos lembretes, tá? Ou até mesmo eu posso atribuir lembretes para outros colaboradores. Então, quem estiver trabalhando comigo dentro desse processo, eu posso colocar um lembrete e isso vai ficar disponível para ele aqui nessa tela aqui. Então, bem nessa seção de lembretes, logo que a pessoa acessar, ele já vai ter acesso aí aos lembretes. Aqui vai ser a mesma coisa com o checklist. Então, se você tiver checklist documental, o checklist interno, ou até mesmo um checklist que você segue da UEA, enfim, você pode deixar ele cadastrado e ir fazendo aqui as checagens conforme o processo for evoluindo. Bom, então essas aqui são algumas das rotinas operacionais, tá? Agora, pensando nas particularidades, tanto do aéreo como do marítimo, a gente tem algumas rotinas interessantes, tá? Quando a gente está falando aqui de importação marítima, algumas rotinas que são interessantes aí para você. Uma delas é, você consegue fazer o gerenciamento dos equipamentos, tá? Então, quando você clica aqui, você vai ter acesso a todos os containers que foram lançados. E aí, não só isso, você consegue ter um controle da demurrage, tá? Então, se você precisa fazer controle de sobreestadia, fazer cobrança, fazer pagamento, você consegue colocar aqui o período de free time, tá? Quantos dias foram passados para o cliente, quantos dias o armador te passou. Você consegue informar a data da chegada e, consequentemente, saber quando que era a devolução, quantos dias passaram, colocar aqui as diárias, tá? E você consegue gerar uma cobrança disso, tá? Então, quando você clica aqui, por exemplo, você vai ter a opção aqui de fazer o faturamento da demurrage, tá? Conforme você faz o preenchimento desses dados dentro do sistema. Outro ponto interessante também na importação é que quando você realizar a desconsolidação lá no mercante, você consegue informar o número do CE aqui, tá? E aí, clicando nesse botão aqui, o sistema vai fazer importação de dados do mercante, tá? Então, informações que mantêm a mesma capa vazia, o sistema vai migrar do mercante, tá? Aqui para dentro do sistema. Com o adendo que ele vai fazer a transferência das informações que estiverem em branco, tá? Então, justamente para não ter problema de subscrever algum dado que você colocou, etc., ele não substitui, ele somente vai informar, tá? Então, se você deixar o campo preenchido, obviamente não vai subscrever, tá? Então, até por uma questão de segurança, ele vai somente preencher se você não tiver colocado nada nos campos, tá? Então, a gente tem uma lista com todas as informações, e aí você consegue consultar também, ok? Bom, outra rotina que é importante para o marítimo, principalmente quando a gente está falando de LCL, não é algo que é específico da importação marítima, tá? Ele também vai ser útil tanto para exportação, até mesmo para os processos aéreos, principalmente aéreo e exportação, tá? Que vai ser a parte do gerenciamento dos processos consolidados. Dentro do sistema, você vai ter aqui esse flagzinho chamado consolidado, tá? Que se você fizer o preenchimento correto desde a cotação, como que é o nosso caso aqui, o sistema ele vai abrir uma seção extra, onde você vai conseguir fazer todo o gerenciamento, principalmente dos dados das taxas, tá? Que é algo muito complicado de você fazer, normalmente o pessoal vai trabalhar com Excel. O sistema ele vai permitir com que você consiga fazer o rateio dos valores, tá? Então, ele vai pegar uma determinada despesa, uma determinada taxa, e você vai colocar por qual tipo de rateio você vai fazer. E aí, com isso, você consegue fazer um gerenciamento dos seus houses a partir de um master só, tá? O que o sistema vai utilizar, tá? Quando a gente está falando de processo aéreo, ele vai fazer através do número do master. Quando a gente está falando de processo marítimo, ele vai fazer essa consolidação através do número do booking. Então, nós vamos ter aí duas condicionais, tá? Primeira, vai ser o flagzinho do consolidado, então isso é importante, tá? E o segundo é você colocar o número do booking ou o número do master, tá? Aí dependendo da modalidade. Quando você fizer isso, ele vai abrir uma seção extra aqui embaixo, ó. Veja, eu tô com o meu cursor de dados da consolidada, tá? E aí você, a partir daí, que você consegue fazer o seu gerenciamento, os seus rateios, ok? E não só os rateios, tá? Mas em outras informações operacionais, como, por exemplo, informações do track and trace, informações de container, ele também vai replicar, tá? Então você colocou em um house, ele vai replicar para os demais, tá? Justamente por ele ter esse vínculo consolidado aqui. Bom, e aí falando da particularidade do aéreo, que nós vamos ter aqui de útil, além de todas as rotinas que eu já falei aqui, vai ser que no aéreo você consegue fazer o CCT direto pelo sistema, tá? Então,
Aqui na parte do transporte, na aba de transporte, eu vou ter aqui esse botão, essa nuvenzinha, tá? E quando eu clicar aqui, eu vou ter duas opções. Eu vou ter esse chamado editar CCT, que ele vai ser habilitado, né, conforme você tiver o processo todo preenchido, ou você tiver já o seu certificado cadastrado, ele vai abrir uma telinha onde vai ter ali centralizado todos os dados que você preencheu no processo, o que é pertinente ao CCT. Então você consegue fazer uma conferência, né, olhando em um lugar centralizado, fica muito mais fácil do que você ficar olhando em diversas telas. E aqui embaixo eu vou ter esse ícone chamado enviar CCT. Então quando você clicar nessa opção, ele vai te abrir uma tela adicional, tá? E você vai colocar ali o número do master, colocar algumas outras informações, para você conseguir fazer o envio. Então aqui dentro do Data, esse aqui é um ponto muito interessante, tá? Que você consegue fazer todo o envio, o processamento do seu CCT através da própria plataforma. Então, você não precisa utilizar outros sistemas para fazer isso, tá? Então, é uma vantagem aqui do iData também. Ok, tendo meu processo aberto dentro do sistema, basicamente, quando nós estamos falando de importação, eu vou fazer uma separação aqui entre as rotinas operacionais, e aí quando eu falo isso, eu quero dizer aquelas rotinas que o passo a passo vai ser a mesma coisa e vai se aplicar independente se é aéreo, marítimo ou até mesmo exportação e importação, tá? Então, quando eu acesso um processo, por exemplo,